Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de volta, né? A gente fez as duas aulas teóricas e aí agora vai ser uma aula de exercícios, né? Segundo semestre a gente sempre vai fazer esse esquema. E como a gente estava vendo equilíbrio, né? Aquelas duas primeiras aulas, a gente vai ter uma aula de exercícios só de equilíbrio, tá? Eu trouxe aqui 4 exercícios para vocês, tá? Um deles é aquele da semana passada que eu não consegui resolver no vídeo, beleza? Mas aí a gente vai fazendo aqui na ordem, ele é o segundo exercício, e a gente vai resolvendo juntos, beleza? É uma aula bem importante, tá? O foco dessa parte inicial de equilíbrio é a parte teórica, com o deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier é muito importante, e aqueles cálculos mais diretos utilizando a constante, tá? Em que você só coloca os valores no equilíbrio e calcula o valor da constante, ou ele vai te dar a constante e vai perguntar um dos produtos, né? E aí é só uma aplicação mais direta, né? Não tem aquela tabela IME que a gente tinha visto, não tem lei de Hess ou algo do tipo, tá bom? Então bora lá para o primeiro exercício. O primeiro exercício é um exercício teórico que ele vai falar o seguinte, cai bastante nesse estilo. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Tá, então, produto eletrônico tem um cartão que mostra a umidade. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com esta equação química. Então, o cartão que indica umidade, no exemplo que ele me deu, muda de cor quando tem água. Ou seja, quando está úmido, ele vai mudar de cor, porque a umidade é a água que está naquele local, certo? Beleza. E aí, ele me deu essa reação que sai do azul, o cobalto, né, o sal de cobalto, que é o cloreto de cobalto 2, beleza? Com 6 águas, forma o cloreto de cobalto 2 hidratado, beleza? Com uma entalpia negativa, é uma reação exotérmica, o sentido direto. Então, a gente vai ter esse cartão que quando ele entra em contato com a água, ele sai da cor azul para a cor rosa, tá? Assim como ele me disse no enunciado e como a gente vê pela reação, porque a umidade é meio que ele absorver essa água, e aí ele absorve aqui, porque ele está reagindo com a água, e aqui a gente viu que tem um pontinho. Esse pontinho significa que eles estão juntos, tá? É como se fosse uma cela, tá? Um quartinho de cobalto, né? Desse sal do cobalto, e dentro do quartinho está cheio de água, tá? Úmido, beleza? E aí ele pergunta, como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, então tem que ser uma medida eficaz e rápida, um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Tá, então primeiro ponto, o que a gente entendeu dessa reação? Ele sai do azul para o rosa quando está úmido. Então, se a gente já tem um cartão rosa, significa que esse cartão está úmido. Para eu reutilizar esse cartão, eu quero que ele volte a ter um pouquinho do azul. Porque ele estando azul, eu posso colocar de novo para ele poder reagir com a água, tá? E aí fazer essa mudança de cor, beleza? Então é o primeiro ponto. Eu quero que esse cartão ele volte a ser azul. O que foi que eu coloquei aqui? Se o cartão está rosa, ele tem muito do produto, porque o nosso produto é rosa. Se ele quer que ele seja reutilizado, eu preciso que ele volte para a cor azul, para que a reação direta possa acontecer, tá? Então, na verdade, o que ele quer da gente é o quê? Uma medida para deslocar o equilíbrio no sentido esquerdo, no sentido inverso, no sentido de formar o meu reagente, tá? Que é azul, beleza? E aí existem várias formas de a gente deslocar esse equilíbrio. A gente viu na primeira aula de equilíbrio 4 formas, que as duas primeiras eram mexer na concentração do reagente do produto, mexer na pressão e mexer na temperatura, tá? A primeira delas, que eu já vou excluir aqui, é a dos reagentes. Se você diminuísse a quantidade do reagente, você deslocava para a formação dele. Só que pensa comigo aqui, por que essa não é uma opção viável? Primeiro, porque, olha, eu quero ter o azul. Se eu tiver um pouquinho do azul ali e eu tirar esse pouquinho, a reação ela de fato vai deslocar para formar o azul,
só que vai ser uma quantidade muito pequena, porque já estava no equilíbrio, entendeu? Está no equilíbrio, só que com muito pouco azul. E aí eu tirei um pouquinho do azul, e aí ele vai formar um pouquinho do azul. Então, no final das contas, não adianta. Eu quero uma medida eficaz. Então, eu não quero tirar da minha reação o cara que eu quero formar. É meio contraditório isso, não é? Então, a primeira opção, né, da gente diminuir a concentração do reagente tem que ser eliminada, porque eu quero aumentar a concentração dele, beleza? Então eu tenho que ter uma medida bem eficaz nesse aumento da quantidade do meu reagente, beleza? Então, primeira opção é eu aumentar a quantidade do meu produto. Tá no equilíbrio, tá? Esse nível aqui é porque está no equilíbrio, não quer dizer que é quantidades iguais, tá? Está no equilíbrio. Se eu aumentar o meu produto, eu vou causar uma mudança nessa balança, ela vai ficar desequilibrada, e aí eu vou formar o meu reagente, tá? Então, eu vou forçar que a coloração azul volte, porque eu vou consumir o meu produto que é rosa e formar o meu reagente que é azul, tá? Só que o cartão, ele é uma estrutura constante, de certa forma, né? Não é um reagente que nem um pó, um sal, uma água, né? O cartão, ele tá lá parado, ele não vai mudar, né? Tipo, aqui. Ele é isso aqui. Então, eu não consigo pegar uma outra coisa e colocar mais produto, tá? Por isso que essa aí não é uma situação, uma opção viável. Seria viável em outras situações. Como o cartão é uma coisa fixa, não funciona, tá? E aí, quando a gente olha aqui, até nem tem essa opção de colocar mais produto, tá? Aqui é congelador, spray de água, alumínio, secador e guardanapo, tá? Nada disso tem a ver com produto, que é um sal de cobalto e cloreto, né? Com água. Então, fora de cogitação, tá? Até tem um pouquinho da água aqui, mas não vem ao caso, beleza? Porque os meus produtos que importam é o cloreto de cobalto, tá? E aí a gente não consegue aumentar. Então, aumentar a concentração dos produtos no mundo ideal funcionaria para o que a gente quer. Para o mundo concreto desse exercício, não funciona, tá? Então vamos pensar numa segunda opção, que é mexer na pressão. Só que para mexer na pressão, a gente tem que olhar o número de gases. E aí, quando a gente olha a nossa reação, no reagente tem um sólido e 6 gases, tá? Eu coloquei aqui 1 mol de gás, mas eu me confundi aqui, tá? É 6 mols, beleza? Mas é assim, é um gás que tem aqui nos reagentes. E no produto ele é sólido. Ou seja, qual que é o lado de maior volume gasoso? É o lado do reagente, é o lado esquerdo. É o único lado que tem gás, tá? Então, a gente poderia fazer o quê? A gente pode diminuir a pressão. Porque quando a gente diminui a pressão, a gente desloca para o lado de maior volume. Lembra? Você aumenta a pressão, tem que diminuir o volume. Diminui a pressão, aumenta o volume. Então é mais ou menos a mesma coisa. Se a gente diminuir a pressão, a gente vai deslocar o equilíbrio para o lado de maior volume, que no caso seria o reagente. Tá? Só que não é uma opção viável novamente. Porque assim, é meio estranho, porque só tem um gás, né? Eu só tenho gás no reagente, eu não tenho gás no produto. Então, seria difícil que essa medida fosse realmente efetiva, porque, de fato, deslocaria o equilíbrio, só que o meu produto ele não é um gás, ele é um sólido, então ele não entra na constante de equilíbrio, ele não entra num Kp da vida, por exemplo. Ele não é influenciado pela pressão. Então, no final das contas, diminui a pressão, desloca para o reagente, mas não resolve o nosso problema para esse exercício. E aí sobra a terceira opção, que é a opção da temperatura. Aumentar a temperatura. Por que eu digo aumentar a temperatura? A temperatura, quando a gente aumenta, ela desloca para o lado endotérmico. É o lado que absorve energia, que tem uma entalpia positiva. Qual que é o lado endotérmico dessa reação? É o sentido contrário, é o sentido inverso. Por quê? Olha, vamos olhar aqui de novo a nossa reação. Ele me dá o sentido aqui, reagente, produto, e ele fala que a entalpia é negativa, menor do que zero, uma reação exotérmica. Mas qual o sentido que é o exotérmico? É sempre o sentido direto, tá? Não que o sentido direto seja do exotérmico.
Mas quando ele me mostra a reação dessa forma, a entalpia que ele me der aqui é a entalpia do sentido direto. Nesse caso, a entalpia do sentido direto é negativa, tá? Se o sentido direto é negativo, o sentido inverso vai ser o contrário, então ele vai ser positivo. Então, se o meu direto é negativo, o inverso é positivo. E aí, se o meu inverso, tem uma mosca aqui, se o meu inverso é positivo, significa que ele é endotérmico. Então, quando eu aumento a temperatura, eu favoreço o lado endotérmico, que é o lado inverso nessa reação, que é o quê? É o lado esquerdo, né? Quando a gente vai para a esquerda, desloca para o reagente. Então, aumentar a temperatura é a medida viável. Por quê? Quando a gente aumenta a temperatura, desloca para o lado esquerdo, então a gente vai formar mais do azul, a gente vai consumir o rosa, então o cartão ele vai passar do rosa para o azul. Quando ele chegar no azul, a gente pode reutilizar para medir a umidade, beleza? Então a gente tem que procurar aqui nas nossas alternativas uma resposta que aumente a temperatura. Olha lá, primeira, você resfriaria no congelador. Resfriar é diminuir a temperatura, então fora de cogitação. B, borrifaria com spray de água. Spray de água, ele aumenta o reagente, que é a água, então não pode. C, envolveria com papel alumínio. Talvez se fosse um catalisador aqui, mas catalisador ele não altera o equilíbrio, tá? E aí essa reação também não tem alumínio, então esquece. Letra E, só para eu fugir aqui da resposta. Embrulharia em guardanapo de papel. O guardanapo de papel, ele também não vai fazer muita coisa aqui, porque não é uma reação que tenha papel. O papel não é um catalisador, tá? Então, a E está errada. Vai sobrar somente para a gente a letra D, que é um secador de cabelo, né? Você aqueceria, então aumenta a temperatura, já é o suficiente. Com o secador de cabelo, né? O secador de cabelo, ele realmente seca o nosso cabelo por causa desse ar quente que ele libera. E aí, quando ele libera esse ar quente no cartão rosa, aumenta a temperatura, desloca para o lado endotérmico, que é o lado da esquerda, e aí você consome o rosa e forma o azul. Na hora que você faz isso, o seu cartão vira azul e você pode reutilizá-lo. Beleza? Fui bem mais devagar aqui porque essa parte do Le Chatelier ela é muito importante. Vou tentar fazer aqui o Kung Fu. Ela é muito importante, tá? Porque quase sempre os exercícios de equilíbrio eles vão ter uma pegada um pouco mais teórica, e quando é teórica, é assim, certo que vai ser Le Chatelier, tá? Praticamente certo. Eu procurei bastante exercícios para montar essa aula, e a boa parte era teórica. E quando é teórico, por enquanto, é Le Chatelier, beleza? Então, bora para o próximo exercício, que é uma aplicação direta do Kp, a constante de pressão, né, que eu não consegui fazer semana passada. Mas assim, é a mesma aplicação direta que a gente estava fazendo antes com concentração em mol por litro. Só que a gente troca mol por litro por atmosfera, tá? Que é a pressão. Beleza? Então, vamos olhar aqui essa questão com calma. É uma questão aberta, discursiva, tá? Mas se fosse uma objetiva, ela faria a pergunta da letra A ou da letra B e daria as opções, tá? Então, seria bem no mesmo sentido, bem no mesmo estilo, tá? A conta geralmente vai ser um pouco mais simples, um pouco mais fácil. A gente vai ver aqui que os números não ajudam tanto, tá? Mas, como é uma questão discursiva, ele permite que a conta seja mais feia, tá? Numa questão objetiva, geralmente as coisas cortam, fica uma coisa mais bonita, tá? Então vamos olhar aqui. Cloreto de nitrosila puro, NaCl, foi aquecido a 240 graus Celsius em recipiente fechado. Só quer dizer que ele não vai fugir. No equilíbrio, a pressão total foi de 1 atm, ou seja, a pressão total do seu sistema, reagente mais produto. E a pressão parcial, ou seja, a pressão somente daquele cara, que no caso é o NaCl, foi de 0,640 atm. Então, o seu sistema tem 1. Desse 1, 0,64 é do seu reagente, que é o NaCl, tá? E o resto vai ser dos produtos. A equação abaixo representa o equilíbrio do sistema. Então, 2 do cloreto, formando 2NO, mais Cl2 gasoso. É tudo gás. Perfeito. Então, a gente tem que fazer duas considerações para responder as questões, tá?
A letra A, calcule as pressões parciais do NO e do Cl2 no equilíbrio. E letra B, calcule a constante do equilíbrio. Tá? A letra A, por exemplo, ela poderia ser por tabela IME, se ele tivesse me dado o valor da constante. Tá? Mas aí a gente vai ver isso mais para frente. Quais são as considerações que a gente tem que fazer? A primeira delas são três, na verdade. A primeira delas que não é uma questão por tabela IME, é uma questão de pressão de gases. Tá? Por quê? Ele não me dá as informações dos produtos, ele só me dá a situação no equilíbrio. Quando a gente trabalha com situações já no equilíbrio, geralmente vai ser a aplicação direta da constante. Tá? Se ele me desse o início e a constante, provavelmente vai ser tabela IME. Tá? Mas aí, aqui é uma aplicação direta. E aí, são duas informações que ele me dá. A primeira delas é que a pressão total no equilíbrio é de 1 atm. E a pressão total, pela aula de gases que a gente viu, é a soma das pressões parciais. Então, a pressão parcial do meu reagente mais a pressão parcial do meu produto 1 e do produto 2 tem que dar minha pressão total. Tá? Então, a soma das pressões parciais de cada um dos compostos tem que dar 1. Eu já sei qual é a pressão parcial do reagente, que é 0,64. Eu vou ter que descobrir dos produtos, que é a resposta da letra A. Qual que é a segunda consideração que a gente tem que fazer? Que, independentemente do quanto que reage, se é 5.000 mols ou 10 mols, quando a gente chega no equilíbrio, como não tinha nada dos meus produtos no início, por que eu sei disso? Porque ele não me fala. Se ele não me dá informação, a gente pressupõe que não existe. Então, se não existia nada do meu produto no início e vai ser formado alguma coisa, vai existir uma proporção entre o NO e o Cl2 que é fixa, que é igual à proporção do número estequiométrico. Então, pode reagir 5.000 mols, mas eu vou ter de 2 para 1 do NO e Cl2. Tá? Então, eu posso ter 2.000 do NO e 1.000 do Cl2. Assim como eu posso ter 0,2 do NO e 0,1 do Cl2. Tá? Mas essa proporção ela é fixa por causa do número estequiométrico e porque não existia nada no início. Tá? Não existe nada no início, a proporção no equilíbrio vai ser a proporção dos números estequiométricos. Tá bom? Isso vai me dar duas equações. A primeira delas é essa da proporção, tá? Então, que a quantidade do NO ela vai ser o dobro da quantidade do Cl2 pela estequiometria. E a segunda equação é aquela da pressão, que a soma das pressões parciais é a pressão total. Tá? Então, vamos olhar aqui. Se a quantidade, pensa comigo aqui, se a quantidade do NO e do Cl2 tem uma proporção fixa, como são gases, essa proporção também vale para a pressão. Tá? Porque eles estão na mesma temperatura, no mesmo volume, e aí a pressão e o número de mols eles são proporcionais. Tá? Então, a gente pode escrever que não é só uma proporção em número de mols, mas é uma proporção em pressão. De forma que a pressão do NO sobre 2 é igual à pressão do Cl2 sobre 1. É a mesma relação, de 2 para 1. A pressão do NO ela vai ser o dobro da pressão do cloro, tá? Porque eu passei esse 2 que estava dividindo para multiplicar do outro lado. Beleza? De 2 para 1 significa que a pressão do NO vai ser o dobro da pressão do cloro. Então, essa é a primeira conclusão que a gente tira. Qual que vai ser a segunda? Ela vai vir a partir da equação com as pressões. A soma das pressões de cada um dos compostos, então as pressões parciais, tem que dar a pressão total. Para o nosso sistema, a pressão total no equilíbrio é de 1 atm. Então, a soma das pressões parciais tem que dar 1 atm. Só que eu sei que a pressão do NaCl é 0,64, porque ele me deu no enunciado. E aí, eu sei que pressão do NO é duas pressões do Cl2. Então, eu vou ter que 0,64 do NaCl, mais duas pressões do cloro, do NO, mais a própria pressão do cloro, que é a pressão do cloro, é igual a 1, que é a pressão total. E aqui, resolvendo a questão. 2 pressão do cloro mais 1 pressão do cloro, 3 pressão do cloro. Esse 0,64 a gente passa para o outro lado, 1 menos 0,64. E essa subtração dá 0,36, que é dividido pelo 3, que estava na frente do cloro, da pressão do cloro. Tá? 3 pressão do cloro igual a 1 menos 0,64, 3 pressão igual a 0,36,
a pressão do cloro é 0,36 sobre 3. Relembrando aqui a tabuada do 12, 0,36 divididos por 3 é igual a 0,12 atm, tá? Então, essa é a pressão do cloro. Se eu sei a pressão do cloro, eu vou saber a pressão do NO, que vai ser o dobro. A pressão do NO é 2 vezes a pressão do cloro, 2 vezes 0,12 é 0,24 atm. Quando a gente soma esses dois, dá 0,36, soma com 0,64 do NaCl, dá 1 atm. Então, a soma das pressões parciais tem que dar a pressão total. Respondemos a letra A, tá? Isso aqui poderia ser uma questão de gases, uma questão objetiva, por exemplo. Ele coloca várias opções. Na B, ele quer que a gente calcule a constante do equilíbrio. Como aqui é uma questão só de gases, provavelmente essa constante é o Kp, que é a constante das pressões parciais. E aí, para calcular a constante das pressões parciais, eu preciso saber quais que são as pressões parciais no equilíbrio. Eu sei. Do reagente é 0,64, do produto é 0,12 e o outro produto é 0,24. Então, é só a gente juntar isso tudo na fórmula e calcular. Para essa questão, a nossa constante de pressão, né, o Kp, é dessa fórmula aqui. Produto sobre reagente, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico. A gente tem o NO em número 2. Então, vai ser o NO ao quadrado. Pressão do cloro elevado a 1, porque o cloro tem um 1zinho na frente. Divididos pelo nosso reagente, que é a pressão do NaCl, ao quadrado também, porque ele tem o número 2 na frente. E aí, por causa do tempo e por causa das contas, eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, tá? Agora, sabendo qual que é a fórmula da constante, é só a gente substituir os valores das pressões parciais no equilíbrio. A pressão parcial do NO no equilíbrio é 0,24, a gente calculou aqui. A do Cl2 é 0,12. E a do NaCl é 0,64, como o enunciado me deu. E aí eu vou ter esta conta para resolver. 0,24 ao quadrado vezes 0,12 sobre 0,64 ao quadrado. É uma conta difícil, mais chata, porque é uma questão discursiva. Se fosse uma questão objetiva, seria uma conta mais simples, mais direta. Tá? E aí daria para você fazer algum malabarismo matemático. Tá? E aí eu vou pular essa aqui, chegar no resultado, que é 0,016875 sem unidade, porque constante de equilíbrio não tem unidade. Tá? E aí você calculou. Na letra A, a gente calculou a situação do equilíbrio, e na B, a gente pegou a situação do equilíbrio e jogou na fórmula da constante para saber o valor. É uma aplicação direta. 80% dos exercícios eles vão parar aqui, nessa questão e na questão anterior. Tá? Agora, daqui para frente, são alguns exercícios um pouco mais específicos, geralmente de segunda fase. Tá? Eu peguei objetivos, mas geralmente eles caem mais em segunda fase. Unicamp adora. Tá? Então, se você tem planinha de fazer Unicamp com segunda fase em Química, foca bastante em equilíbrio, principalmente em lei de Hess e tabela INE. Tá? Então, vamos aqui para o primeiro exercício, né, dessa segunda etapa da aula, que é um exercício com lei de Hess. Dei sorte de achar esse exercício, porque foi difícil. Além desse exercício objetivo, existe um do Enem que eu coloquei na lista de exercícios para vocês. De resto, eu não encontrei. Pode ser que exista, mas eu não encontrei. Esse aqui é da ACAF, faço a menor ideia do que seja, mas é alguma coisa de vestibular que sempre aparece. Tá? Fora esses dois objetivos, o resto é tudo discursivo. Tá? Então, se você tem foco em objetivo, não precisa se preocupar tanto com lei de Hess. Em equilíbrio, tá? Em termoquímica é importante. Mas se você tem segunda fase com química, é importante dar uma olhadinha. Tá? Então, vamos lá. É uma questão bem direta, então é mais para a gente treinar realmente e conseguir visualizar melhor como que a gente utiliza a lei de Hess no equilíbrio, que é de forma muito similar à termoquímica. Tá? Só que tem que fazer aquele passo além da matemática. Né? Onde soma, multiplica, onde subtrai, divide e tudo mais. Eu vou relembrar com vocês aqui. Considere os equilíbrios químicos genéricos a seguir e suas respectivas constantes sob temperatura de 25 graus Celsius. Então, reação 1, 2, 3, são com letras, né, que nem eu sempre faço, A, B, C, D e E. E aí aqui ele me deu as constantes. Constante 1 é essa, constante 2 é essa, e a gente não sabe qual é a constante 3.
Baseado nos conceitos químicos e nas informações fornecidas, assinale a alternativa correta que contém o valor da constante K3. Ou seja, ele me deu 3 reações, 2 delas eu sei tudo, que é a reação e a constante, e uma terceira eu só sei qual é a reação e não sei qual é a constante. Ou seja, lei de Hess. A gente vai chegar na constante da reação 3 a partir das constantes das reações 1 e 2. Porque a gente vai combinar as reações 1 e 2 de forma que ela vai dar a reação 3. Então, é aquele passo a passo da lei de Hess que a gente já está acostumado. A gente reescreve as equações, bonitinhos aqui, para a gente poder visualizar. E aí você marca. Aqui eu consigo colocar a cor, fica mais fácil de ver. No dia da prova, marca mais forte, faz uma estrelinha, faz o que for, para você poder visualizar onde está cada um dos compostos, tá? Então, a nossa missão agora, depois de reescrever as equações, é pensar numa hipótese. Que hipótese, Ian? Na hipótese de juntar a reação 1 com a 2 para formar a 3, tá? Quando a gente olha aqui, a reação 3 ela tem a letra A como reagente em quantidade igual a 2. A reação 1, a letra A está no reagente e é a única reação que aparece a letra A, tá? Então, é por ela que a gente vai se guiar. A letra A está no reagente, então ela está no lado correto, mas a quantidade não está. A reação número 1 tem apenas um A e a reação número 3 tem 2. Então, o que a gente faria geralmente? A gente multiplicaria a reação 1 por 2, tá? Por quê? Qual que é o nosso passo a passo? Reescreveu as equações, olha para a equação que você quer chegar. O nosso destino é essa 3, tá? Na 3, a gente olhou para a letra A. A letra A ela só aparece em uma reação, então ela é um bom indicativo para montar a hipótese, tá? Se a letra A aparecesse na 1 e na 2, não seria tão boa, tá? Tem que procurar aqueles compostos que só aparecem em uma reação, beleza? E aí a gente olhou a letra A no nosso sonho. Ela está com o número 2 na frente, no reagente. Na reação que ela aparece, que é a reação número 1, ela está no reagente, então é o lado correto, mas apenas com quantidade igual a 1. Então eu vou precisar multiplicar por 2, tudo bem? Então o que a gente tem que fazer? O A está no lugar correto. A gente só precisa alterar a quantidade dele. A gente vai precisar multiplicar por 2, tudo bem? Se ele estivesse no lado errado, a gente teria que inverter aquela reação, tá? Mas a reação número 1 tá tudo certinho, só precisa alterar a quantidade. Então, a gente vai multiplicar a reação número 1 por 2, a princípio, tá? Isso até faz sentido porque o C, por exemplo, aqui ele vai ficar com 2 no produto. 2C no produto aqui, na reação 3 também, tudo certo. Beleza. Resolvemos o que a gente vai fazer com a equação número 1. O que a gente vai fazer com a equação número 2? Que é essa aqui. A gente vai inverter. Por quê? Olha o D aqui. O D na equação 2 ele está no reagente. Só que na minha reação 3 ele está no produto. Eu quero que ele esteja no produto. Então, o que a gente faz? Ele está no reagente, eu quero que ele vá para o produto. Eu inverto. Inverter é subtrair, né? Colocar um menos na frente. Beleza? Então, o que a gente vai fazer com a equação número 2 é inverter. O que se justifica pela letra E, que está no produto e eu quero que esteja no reagente. Então, a nossa hipótese ela é que a nossa reação 3 é igual 2 vezes a letra 1 menos a 2, a reação 2. Esse menos da 2 é a inversão, tá? Então, a gente vai dobrar a 1 e inverter a 2. Vamos testar e aí ver se essa hipótese faz sentido. Se ela fizer sentido, a gente vai passar para a constante. 2 vezes a 1 é 2A, gerando 2B, mais 2C. O inverso da 2, que é esse menusinho na frente, ele é 2B mais E, gerando D, que era produto, vira reagente. Então, a gente inverte. Quando a gente junta esses dois, vai formar esse trambolinho aqui, 2A mais E mais 2B, gerando 2B mais 2C mais D. O que se repete aqui? Apenas o B. Tem no produto e tem no reagente, com quantidade igual a 2. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai cortar esse B. Apenas o B, porque só o B repete dos dois lados, com quantidades iguais. E aí ele corta. Se ele tivesse mais no produto, por exemplo, 4 no produto,
A gente cortaria parcialmente, sobrariam ainda um pouquinho no produto, tá? Mas aqui ele está com quantidade igual, em lados opostos, ele corta por completo e vai sobrar exatamente a nossa reação número 3, tá? 2A mais E, gerando 2C mais D, o que comprova que a nossa hipótese estava correta, certo? Se a nossa hipótese ela está correta, a gente pode passar para a constante. Só que toma cuidado, não é igual o que a gente faz na entalpia. Na entalpia, exatamente o que você colocou aqui na hipótese era só substituir pela entalpia. Para a constante ela vai ser diferente. Por quê? Olha só, quando a gente multiplica uma reação, a constante ela vai ficar elevada a uma potência, tá? Quando a gente subtrai uma reação, essa reação ela vai entrar na divisão, tá? Como divisor, tudo bem? Então vamos relembrar aqui. Quando você junta reações químicas, somando, você vai multiplicar as constantes, tá? Então somei a 1 com a 2, multiplica a constante 1 pela constante 2. Peguei a reação 1, subtraí em relação à reação 2, 1 menos 2, né, que é o inverso da 2. Então a gente vai dividir, vai ser constante 1 sobre constante 2. Peguei minha reação 1, multipliquei por 2 todos os números. Então vai ser a constante 1 elevado ao quadrado. Peguei a minha reação 1 e dividi ela por 5. Então vai ser a raiz quinta da sua constante 1. Tá? É sempre um passo além da matemática, onde soma multiplica, onde multiplica eleva a potência. Tá? Então o que vai acontecer aqui? A nossa constante 3 ela vai ser a constante 1 ao quadrado, porque a reação número 1 é dobrada, divididos pela constante 2. Por quê? Porque a constante 2 ela foi invertida. Tem um menos na frente, é uma subtração. Então tem que rolar a divisão. E a partir daqui, acabou. É só você colocar os valores. A gente sabe o valor da constante 1 e da constante 2, porque ele me deu. A constante 3 é igual a constante 1, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2, ao quadrado. E a constante 2 é 2 vezes 10 elevado a menos 5, que ele colocou ali em cima. Tá? Resolvendo essa questão, essa matemática, o quadrado que estava em cima vai virar 9 vezes 10 elevado a menos 4, que esse expoente ele vai fazendo a distributiva, então 3 ao quadrado é 9. 10 elevado a menos 2 ao quadrado, como é um expoente do expoente, ele desce multiplicando. Tá? Então, menos 2 vezes 2 é menos 4. Tudo isso divididos por 2 vezes 10 elevado a menos 5, separa o 9 e o 2 de um lado e as potências de 10 do outro. Você vai ter 9 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 4, divididos por 10 elevado a menos 5. 9 sobre 2 é 4,5. Aqui a gente tem uma divisão de potências da mesma base, que é o 10. Então, você preserva o 10 e faz a subtração. É menos 4 menos o menos 5. Menos com menos dá mais. 5 menos 4 é 1. Tá? Então, é 4,5 vezes 10 elevado a 1, que é 10, né? 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 4,5 é 45, letra C. Tá? Questões mais importantes, né, de lei de Hess para segunda fase, questão aberta, discursiva, dissertativa. Tá? Mas aqui é mais para a gente entender um pouquinho como é que funciona. Até aqui é exatamente igual o que a gente fazia com termoquímica. O que vai mudar é esse passo aqui, da aplicação da hipótese para a constante. Porque você não vai multiplicar por 2 a constante, você vai elevar ao quadrado. Você não vai subtrair uma constante da outra, você vai dividir uma constante pela outra. Tá? Que são essas operações que eu coloquei naquela tabelinha que comparava o que você faz com a reação, o que você vai fazer com a entalpia e o que você vai fazer com a constante. Tá? É aplicar aquilo diretamente com o que você colocou na sua hipótese. Beleza? Então vamos aqui para a última questão, nesses 10 minutinhos finais, para a gente relembrar um pouquinho da tabela IME. Tá? É uma questão um pouco mais simples da aula passada, que eu fiz no vídeo em aula. Então, peço até desculpas, porque faria mais sentido eu começar por ela. Tá? Então, vamos lá. O que ela me diz? A isomerização catalítica, o que você tem que saber disso aqui? É uma reação de isômeros. Tá? Acho que vocês ainda não viram isso com o Breno, eu estou vendo agora. Mas isômero tem a mesma fórmula molecular. Tá? Então,
C5H10 e C5H10. São isômeros, tá? Só que ele vai ter alguma diferença na cadeia carbônica, tá? Então, é sempre com a parte de química orgânica. Então, vai ser uma função diferente, um vai ter ramificação, o outro não, um vai desviar a luz, o outro não vai. Mas, no final das contas, a massa molar é a mesma, que é muito importante, uma informação muito importante para a fisicoquímica, porque a gente trabalha com cômputa. E massa molar é a base para o cálculo do número de mols, que é massa sobre massa molar. Beleza. Isomerização catalítica de parafinas de cadeia não ramificada. É só para assustar o nome, tá? Significa apenas que é uma reação de um primo virando um outro primo. Tá? Eles são parecidos, são da mesma família, não são idênticos, mas estão lá bem próximos, produzindo seus isômeros ramificados. É um processo importante na indústria petroquímica. Beleza. Há uma determinada pressão e temperatura, na presença de um catalisador, porque é uma reação catalítica, tá? Mas o catalisador ele não altera o equilíbrio, ele só aumenta a velocidade, porque ele diminui a energia de ativação. O equilíbrio seguinte, né, que ele colocou aqui, é o N-butano reagindo com ele mesmo para formar o isobutano. Tá? Isso, os dois são butanos, só que um é N, o outro é iso. Tá? Por isso que eles são isômeros. Tá? Não é por causa do isobutano, não. É porque eles são o mesmo cara, é o butano. Só que um é normal, a cadeia sem ramificação, e o outro é uma cadeia com ramificação iso. Beleza. O equilíbrio é atingido após certo tempo, com a constante igual a 2,5. Nesse processo, partindo exclusivamente de 70 gramas de N-butano, então 70 gramas do nosso reagente, ao se atingir a situação de equilíbrio, X gramas do N-butano terão sido convertidas em isobutano. O valor de X é... Então, a gente tem uma reação do N-butano virando iso, tá? Chamar de normal virando iso. O normal está virando iso. A minha constante do equilíbrio é 2,5. No meu início, eu tinha 70 gramas do normal e aparentemente nada do butano, do iso. Tá? Ele não me disse, se ele não me disse, a gente vai fingir que não tem nada. E aí ele vai atingir o equilíbrio. Quando ele atinge esse equilíbrio, X gramas do normal viraram iso. Então, X gramas reagiu. E ele quer saber o quanto que reagiu. Ele quer saber a informação do meio. Tá? Por que eu já estou falando do meio? Porque é uma questão de tabela IME. Ele me disse o início, me disse a constante, e está me perguntando uma terceira coisa, que está relacionada com o equilíbrio. Então, a tabela IME ela vai me responder isso. Tá? E aí, a tabela IME, aqui ela vai me responder o que acontece no meio. Qual que é a parte que vai reagir? Ele poderia me perguntar qual que é a situação do equilíbrio. Sim, mas aqui ele escolheu perguntar sobre o meio, tá? O quanto que reage, o quanto que converte, consome, produz essas palavrinhas, tá? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor. Como é uma reação entre isômeros, a massa molar dos dois compostos é igual. Se a massa molar é igual e o número estequiométrico também é igual, aqui os dois são de 1 para 1, mas poderia ser de 2 para 2, 3 para 3, a gente pode trabalhar direto com a massa. A gente não precisa transformar em número de mols, a gente não precisa transformar em concentração, tá? Porque aqui a gente está no mesmo patamar, é como se fosse o mesmo composto, em quantidades iguais nos reagentes e nos produtos, tá? A quantidade do número estequiométrico, beleza? Então, a gente pode trabalhar direto com a grama, que facilita um pouco a gente, né? Porque até daria para a gente calcular o número de mols, porque ele me deu a fórmula estrutural, mas seria um passo com uma conta mais chata e tudo mais, então dificultaria o nosso processo e tiraria muito tempo, tá? E outra coisa, ele não me disse nada sobre o volume, tá? E novamente, como é uma relação de 1 para 1, com quantidades iguais dos dois lados, eu não preciso calcular a concentração também. Tá? Se fosse de 1 para 2, eu precisaria calcular a concentração e o número de mols. Mas é de 1 para 1, massa molar é igual, então eu não vou precisar me preocupar com isso. Eu vou trabalhar apenas com a massa de 70 gramas, como se ela fosse a minha concentração, na tabela IME. Tá? Mas tem que entender, é uma situação excepcional. Via de regra, ele vai te dar o número de mols, ou forma de calcular, né, um meio de calcular o número de mols, e um meio de calcular a sua concentração, tá? Que aí
a concentração é o número mais certo para você colocar na constante. Concentração ou a pressão, né? E aí seria o Kp, por exemplo. Então, como aqui não precisa disso, é uma situação excepcional, a gente vai utilizar diretamente a massa, tá? Que é o que eu coloquei aqui nesse textão colorido. Então, sabendo que a gente vai trabalhar com a massa, nossa constante de 2,5 e a massa inicial é de 70 gramas do normal, do nosso reagente, vamos montar a tabela IME. Os passos de montar a tabela IME. Faz uma tabelinha aqui, IME, início, meio, equilíbrio, e escreve a reação. Eu não botei a fórmula porque ia ser mais feio, ia se encher mais isso aqui, então eu preferi o nome. É o N-butano formando o isobutano. Tá? Uma forma mais fácil de representar a reação. No início, eu tinha o quê? 70 gramas do meu reagente e aparentemente nada do produto. No meio vai reagir X. X de quem? Do meu reagente. Eu ainda não sei o quanto é, mas eu vou descobrir. E pela estequiometria, como o meu reagente está de 1 para 1 para o produto, eu vou formar X do meu produto também. Tá? Se fosse de 1 para 2, seria X e 2X. Tá? Se fosse de 5 para 7, 5x e 7x, por exemplo. Tá? Mas aqui é de 1 para 1, então é mais simples. Vai ser x e x. O meu reagente ele tem um x negativo, porque ele está sendo consumido. E o meu produto tem um x positivo, porque esse x está sendo produzido. Tá? E aí, no equilíbrio, é só você juntar o início com o meio. Então, o equilíbrio do meu reagente é o início 70 com o meio menos x, 70 menos x. No meu produto não tinha nada no início, no meio eu vou ter mais x. Então, o meu equilíbrio é apenas o x. Agora, então, eu tenho os meus valores, de certa forma, do equilíbrio, 70 menos x e x. Agora, você pegar esses valores e colocar na minha constante de equilíbrio, tá? Lembrando que nessa etapa, geralmente vai ter aqueles desprezos quando tem valores muito pequenos, tá? Só que aqui ele me disse que a constante é igual a 2,5. E eu não tenho nenhum número que vai ficar ao quadrado ou ao cubo, então vai ser uma conta mais simples. Mesmo que possa desprezar, não vale a pena, tá? Porque é uma conta simples. O desprezo ele serve para facilitar a conta. Se a conta já é fácil, não tem o que facilitar. Se fosse uma conta difícil, com algum número elevado à quinta, à décima, valeria a pena. Nesse caso, não. Tá? E principalmente também porque o valor da constante é alto, 2,5, tá? É considerável. Geralmente o desprezo vai ser quando a constante é tipo 0,05, 0,0008 e tudo mais. Tá? Mas aí é experiência. Questões de tabela IME também caem muito em segunda fase. Na primeira fase cai menos, porque é uma questão mais trabalhosa. Então seria mais difícil eles colocarem. Tá? E aí se eles colocarem, vai ser realmente a questão mais difícil da prova de química. Tá? Mas a gente vai conseguir resolvendo aqui juntos. Colhem nos plantões, me chamem, que a gente vai resolvendo e vai ficar todo mundo sem dúvidas. Beleza? Que a gente acredita em vocês e realmente tem plena certeza que vocês têm capacidade para resolver esses exercícios. Tá? Nesse passo a passo aqui, devagarzinho, a gente resolve juntos. Tá? Então vamos jogar tudo na constante de equilíbrio. Qual que é a nossa constante? Sempre produto sobre reagente, cada um elevado ao seu número estequiométrico. Aqui é fácil. Eu tenho um produto, um reagente, e cada um deles está com o número 1 na frente, o número estequiométrico aqui na reação. Então vai ser o isobutano elevado a 1 sobre o N-butano elevado a 1. Tá? Substitui os valores, o isobutano é x e o N-butano é 70 menos x. Tá? Então o isobutano em cima, x, embaixo o N, 70 menos x. Como eu falei que não vai ter o desprezo, né, a gente poderia ter desprezado aqui esse x, por exemplo, porque ele poderia ser muito menor do que 70, só que a constante é alta e a conta já é fácil, então não vale a pena desprezar, até podendo incorrer num erro. Tá? Então, vamos só resolver essa questão aqui. É simples. A gente vai passar esse 70 menos x para o outro lado, multiplicando, então vai ficar assim. O x de cima ele mantém, embaixo esse 70 menos x passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar x igual 70 menos x vezes 2,5. Esse 2,5 entra fazendo distributiva, x igual a 175, tá? Menos 2,5x. Esse 2,5x passa para o outro lado,
vai ficar x mais 2,5x igual a 175, soma esses 2x, 1 mais 2,5, 3,5x igual a 175. Passa esse 3,5 dividindo, x igual a 175 sobre 3,5, que é igual a 50 gramas. Olha como a gente não poderia ter desprezado, porque 50 é muito próximo de 70. Tá? Por quê? Porque a constante, novamente, ela é um número alto. Se é alto, não podemos desprezar com tanta segurança assim, tá? Tem que tomar mais cuidado. Então, a gente provavelmente teria desprezado, se desprezasse o x aqui, ia ficar aqui x igual a 175, e a gente ia descobrir que está errado. Porque a gente não pode ter nada negativo aqui embaixo, né? A gente não pode ter uma concentração negativa, né? Então, a gente ia descobrir que o desprezo estava errado e ia ter que fazer a conta tudo de novo. Então, constante alta, não despreza. Tá, e aí 50 gramas, letra E. Beleza? É o quanto reagiu no meio. Também é a quantidade do isobutano no equilíbrio. Ele poderia ter te perguntado, ao invés do x, perguntado qual que era a massa do reagente no equilíbrio, que é 70 menos x. Então, você ia calcular o x, 50, e ia colocar aqui no equilíbrio. 70 menos x, 70 menos 50, 20 gramas. Tá? Que coincidentemente é a letra B aqui. Então, para alguém desatento, poderia acabar errando aqui e marcando letra B, achando que ele tinha perguntado sobre a concentração do reagente no equilíbrio, né? Mas ele perguntou do quanto que reage, do quanto que converte, do quanto que é produzido, consumido, tá? E aí é o meio, tá? E aí vai ser apenas a letra x, tá? Se tivesse um 2x aqui no meio, seria 2x, então seria 2 vezes 50, 100 gramas. Mas aqui é só x, 50 gramas. Perfeito? Beleza? Então assim, gente, foca nos dois primeiros exercícios, Lesch-Atelier e aplicação direta, tabela M em terceiro lugar e em quarto a lei de Hess, sabendo que esses dois últimos, tabela M e lei de Hess, é mais para a segunda fase. Beleza? Tem essa lista de exercícios para vocês aí fazerem de novo se quiserem. Colhem nos plantões, me chamem os plantonistas, chamem todo mundo. Não tenham medo. Beleza? Então é isso, gente. Bons estudos, boa semana. E até próxima semana com conteúdo novo, Eletroquímica Pilhas 1. Beijão!